Olá pessoal, aqui é o professor Alex Marim novamente, da disciplina de Informática, e hoje nós iremos estudar um dos recursos mais legais que o Word nos possibilita, que é a criação de maneira automática dos nossos sumários, né, ou dos nossos índices, como queiram. O que são os sumários e o que são os índices, né, gente? São aquele elemento que ele é obrigatório em trabalhos científicos, em livros, né, no qual aparece lá, né, os títulos das seções, das partes do nosso trabalho, e ao lado direito lá aparece qual é a página em que esse assunto está, né, do nosso documento. Então, assim que o leitor passar pelo sumário, ele pode, então, né, rapidamente localizar as partes do nosso arquivo. Muito bem, como é o Word, caso vocês não saibam, né, ele possui uma funcionalidade de fazer isso de uma maneira automatizada, ok? Porque o documento que a gente vai construindo, vou usar o exemplo de um TCC, tá? Que fica mais fácil. Na medida que a gente vai construindo o nosso TCC, a gente não vai construindo ele de uma maneira linear, né? A gente vai construindo ele por partes, e aí então, basicamente, essas partes elas vão mudando a paginação dessas partes, ou até mesmo incluindo novos elementos dentro do nosso trabalho. E aí, manter isso, esse sumário de uma maneira manual, ele vai consumir muito tempo, daria muito desgaste. Então, o Word, se for bem configurado, como eu vou tentar mostrar para vocês na aula de hoje, ele vai fazer isso, esse trabalho difícil, vai fazer para a gente, tá? Então, olhem só, gente. É, Como é que eu faço isso, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho que preparar o Word, o meu documento, para que o Word consiga fazer esse sumário de uma maneira, então, automatizada. Então aqui, gente, eu não sei se você sabe, cada parágrafo que eu escrevo no Word, tá? Cada parágrafo, ele vai então ter um determinado estilo associado a ele, né? O que é o estilo? Estilos são essas configurações pré-definidas que vocês podem localizar aqui na guia inicial. Tem uma área chamada de estilo, e, e quando eu começo a digitar um texto, gente, por padrão, tá, ele vai ficar associado ao estilo normal, tá, que é o estilo padrão, então, que eu vou digitar, certo? Para a nossa ideia dos sumários, eu tenho que associar o meu texto, tá, a um estilo de título, tá? A um estilo de título. E esses títulos aqui, eles então estão organizados no Word de uma maneira hierárquica, né, gente? Então reparem que aqui eu vou ter o título 1 será o título de primeira ordem, tá? Então, ou seja, seria um assunto bem geral, tá? Seria o assunto mais geral de um capítulo, por exemplo, né? Capítulo número 1, tal coisa, então seria um título do tipo 1. Dentro do título 1, se eu tivesse, por exemplo, seções, né? Eu então iria associar essas seções ao estilo chamado título 2. E se dentro das seções eu tivesse uma subseção, então eu iria associar ao título 3 e assim sucessivamente, ok? Então assim, gente, ó, para a gente ter um exemplo prático, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o meu, deixa eu aumentar o meu introdução. Eu vou simular um TCC, certo? Um TCC, um trabalho mais científico. Então, aqui dentro de introdução, nós vamos ter objetivos gerais, vamos imaginar, objetivo geral, objetivos específicos, certo? Depois aqui nós vamos ter aqui o nosso referencial teórico, tá? Dentro do referencial teórico, vamos dizer que nós temos aqui uma subseção chamada ensino à distância. O frio está congelando meus dedos, né? Aí dentro de ensino à distância nós vamos ter aqui
tecnologias para EAD, tá? Uma outra subseção seria ambientes virtuais de ensino, ok? E aí aqui eu teria então outro que seria ensino presencial. Tá? Então repare, esse cara aqui ó, é uma seção de introdução, esse cara esse cara aqui seriam filhos desse cara, ó. Tá? Então ficaria algo mais ou menos assim o nosso sumário, tá? Ensino presencial. Depois aqui então eu teria uma outra seção, um outro capítulo, digamos assim, né? Chamado de materiais e métodos, tá? Aí aqui, por exemplo, eu poderia pegar uma metodologia A, só para títulos de exemplificação mesmo, metodologia B, tá? Teria ainda aqui um outro, resultados e discussões, e por final ali teria as minhas considerações finais. Tá? Então, mais ou menos aqui seria, né, gente, uma estrutura de um TCC, de um livro, enfim. E aí eu quero fazer com que isso daqui seja, então, organizado sob forma de um sumário automático. Se vocês forem analisar aqui, ó, cada um dos parágrafos que eu digitei aqui, ele está associado como um estilo de normal, certo? E esse é o padrão do Word, então, como eu sou o construtor do arquivo, o Word não vai adivinhar, né, gente? O que aquele parágrafo representa. Quem tem que fazer isso sou eu que estou construindo. Então, olha só, eu vou dizer que essa introdução aqui, ó, ele é um capítulo, né, gente? Então, ele tem que ser ali um título de primeira ordem, é um assunto bem geral. Então, eu não preciso selecionar todo, tá? Basta eu colocar o mouse no parágrafo e eu vim aqui e associo ele ao título 1. Tá? Então, ó, reparem, ele já mudou a formatação, tá? Depois a gente pode, inclusive, alterar essa formatação, tá? Para uma formatação definida por alguma regra do curso, alguma regra da instituição, tem que ser a fonte tal, negrito, tamanho tal, tem que ser numerado, não tem. Tá? Isso a gente vai alterar depois. Então, o importante agora é eu associar esse parágrafo ao estilo adequado. Tá? Então, no meu caso aqui, título 1. Daí, esse outro cara aqui, como ele é um subtítulo, ele é uma seção, eu vou associar ele a quem? Ao título 2. Este de baixo também, ao título 2. Tá? O referencial teórico, né? Vamos imaginar que esse cara aqui estaria numa outra página, né? Provavelmente estará. Eu vou associar ele ao título 1. Ensino à distância, né? Subtítulo, tá? Ele é o quê? Título 2, tá? Tecnologias EAD, ele é um nível inferior a este cara, então ele será título 3. Reparem que já apareceu aqui para mim a opção de título 3, ok? Tá? Espero que para vocês também apareçam. Caso ele não apareça, vocês veem na setinha aqui, tá? Que vai me dar mais estilos, ok? Então aqui, ó, título 3. Este cara aqui também é um título 3. E o ensino presencial aqui ele é um título 2, tá? Título 2. Materiais e métodos aqui, volta a ser título 1. Metodologia 2, metodologia B2. E esses dois caras aqui são capítulos, né, da minha, certo? Então reparem, ele ficou já, o que a gente fez aqui, né? A gente somente aplicou os estilos adequados para cada um dos parágrafos, ok? Aqui poderia ter texto aqui, e deverá ter, né? Texto aqui no meio, o qual tem que ser como normal, ó, então aqui viria texto, né? Aqui nos objetivos específicos também viria texto, certo? No ensino à distância aqui viria texto. Posso ter texto e devo ter, né, texto antes desses caras, né? Aqui também, né? Um texto explicando o que esse cara é,
enfim, tá? Eu vou colocar alguns textinhos aqui, fazer de conta que estou colocando o texto, tá? Só para vocês terem mais. Bom, e assim sucessivamente, tá? Então reparem, ele está preparado, né? Ele se preparou para eu aplicar o sumário. Então, isso daqui vamos imaginar que tem diversas páginas, né? E aí então eu vou lá na página que eu quero, né? Geralmente o sumário fica em uma página isolada, né? Só para ele. E como é que eu faço para adicionar esse sumário de uma maneira automática, né? Assim como a gente fez lá as referências bibliográficas, para eu inserir um sumário automaticamente, gente, eu vou vir aqui, né, em referências, tá? Referências. E eu tenho aqui, ó, uma opção chamada de sumário, tá? Ok? E aí, então eu clico aqui na opção e coloco aqui, ó, o sumário automático 1. Repare que esse cara aqui, ó, ele vai associar, né, o sumário com a opção de estilo título 1, título 2 e título 3. Então, por isso que é importante, né, a gente, para cada um dos nossos parágrafos, associar o estilo de título adequado. Tá? E aí vocês vão ver que magicamente, né, gente, automaticamente, o sumário já vai ter sido criado para a gente. Olhem aqui que legal. Ó, tá? Então, reparem que ele já cria o sumário de uma maneira automática. Óbvio que ele colocou página 1 para todo mundo, porque todos estão dentro da página 1. Tá? Na verdade, esses aqui já estão na página 2. Tá? Como é que eu faço para alterar isso daqui? Né? Eu posso, clicando aqui, mando atualizar o sumário, atualizar números de páginas. Reparem que esses caras aqui já foram para a página número 2, certo? Então, reparem, ele sempre irá procurar, tá? Os parágrafos associados aos estilos título 1, título 2 e título 3, por exemplo. Ok? Curtiram, né? Bem legal, show de bola. Então eu entendi como é que faz, entendi que quando eu vou aumentando o meu trabalho e eu já construí o sumário, os números de páginas poderão e deverão talvez mudar. E aí toda vez, gente, que vocês forem inserindo novas informações, vocês vão ter que atualizar sempre o sumário de vocês, né? Cada vez que vocês colocarem uma coisa nova, quer seja texto puro e aumentou as páginas, ou seja, os títulos aqueles mudaram de lugar, por assim dizer, será necessário então vocês atualizar esse sumário toda vez, tá? Mas vocês não precisarão criar ele novamente, isso que é importante, tá? Uma vez que ele foi criado, vocês só precisam ir atualizando ele. O que eu queria mostrar, né, nesse finalzinho de vídeo aula, então? Era o seguinte, tá, Alex, eu já criei todo mundo, mas eu gostaria que aqui fosse uma coisa numerada, né? Eu queria que aqui fosse número 1, introdução, e eu quero alterar este estilo aqui, eu quero mudar a formatação dele. Muito bem, como é que eu vou fazer isso, tá, gente? Primeiro, vamos alterar o estilo. Aqui eu venho em título 1, ó, tá? E vou clicar com o botão direito em cima dele, opção modificar, tá? Daí aqui, gente, né, eu posso escolher a formatação que eu quiser para esse estilo, certo? Então aqui só para títulos de exemplificação, vamos botar a Times New Roman, vamos deixar 16, vamos deixar em negrito e vamos alterar a fonte para preto, tá? No negro. Então, olha aqui, ele já ficou. Título 1, introdução, referencial teórico, né? Materiais e métodos, todos os títulos 1 do nosso sumário já automaticamente, tá? Já assumiram aquela formatação escolhida, certo? Vamos agora repetir para o título 2, mesma coisa, tá? Eu venho aqui e clico com o botão direito modificar, tá? Vamos também mudar a fonte, vamos botar Times também, 13, negrito, e vamos deixar ele em preto também, por exemplo, certo? Tá? Então reparem que agora que todos os títulos 2 ó, foi modificado o estilo, então essas modificações elas
se refletem de maneira automática para todos os parágrafos que estão associados àquele estilo. Tá? Então, eu não preciso modificar um a um, isso é uma coisa bem legal também. E os próximos parágrafos que eu aplicar aquele estilo, eles já vão então ficar com aquela formatação. E o título 3, né, também, vamos modificar esse cara, vamos botar times 12 e vamos botar preto e não vamos botar negrito, tá? Só isso. Tá? Então reparem que ele ficou aqui um pouco diferente, né? Certo? E agora? Bom, agora eu quero colocar a numeração, né? Para eu colocar a numeração, pessoal, é bem fácil também, né? A gente vem aqui na opção de numeração, tá? Vamos aqui na opção de numeração e eu vim escolher aqui, ó, na outra, perdão, na de listas aqui, e reparem que ele tem uma opção uh, associada aos títulos, ó, associada aos estilos de título. Então é essa aqui que eu vou escolher, e aí vocês reparem aqui que ele já fez a numeração. Ah, apareceu um perdido aqui, né? O que significa esse um perdido? Significa que aqui eu dei um Enter, e um Enter é como se fosse um parágrafo, tá? E esse Enter aqui ele está associado ao estilo de título, estão vendo? Tá? Então eu posso vir aqui e dizer que ele é normal, aí já perdeu, digamos assim, o estilo de título, e automaticamente, né, já vai pegar aqui número 1, número 2, 2.1, 2.12, né, e assim sucessivamente, ó, 3, 3.1, tá? Então já ficou a numeração aí automatizada, não preciso me preocupar se eu colocar um capítulo aqui no meio, eu não preciso me preocupar com que número é, qual é a numeração, eu não vou me perder, tá? O Word está controlando isso para mim, né? Muito legal. Tá, Alex, mas aí aqui não apareceu os números ainda, né? Muito bem, é exatamente isso que eu falei para vocês, gente, né? Toda e qualquer alteração que acontecer, tanto no estilo, quanto em numeração, quanto no número de páginas, quanto em eu inserir um novo elemento de título no meu texto, eu tenho que atualizar o meu sumário, tá? Para fazer isso, então, eu clico em qualquer lugar do sumário aqui, qualquer lugar, e eu venho aqui na parte superior, tá? Na opção de atualizar o sumário. Se eu, tá, apenas modifiquei as minhas páginas, ou seja, se eu apenas inseri mais texto e os meus títulos eles se deslocaram, eu escolho a primeira opção, que é atualizar apenas o número de páginas. Como nesse caso aqui eu não fiz só isso, né? Eu fiz mais alterações, eu mando então atualizar o índice inteiro. Essa opção aqui de baixo, ela além de atualizar o número de página, ela também atualiza qualquer outra alteração. Tá? Então ela é muito mais completa que a de cima, só que ela é bem mais demorada, certo? Então, na dúvida, vamos dizer assim, a gente escolhe sempre o de baixo. Tá? Então reparem que eu mandei atualizar aqui, né, e olhem como já ficou aqui, ó, a numeração, né? Tá? Bem bonitinha, bem tranquila. E aí o sumário está funcionando, tanto é que se eu quiser aqui clicar apertando a seta Ctrl, né, e eu clicar aqui, ó, ele vai lá direto para o ensino presencial, como se fosse um hiperlink, né, gente? Tá? Então eu posso navegar, imagine que aqui eu tenha um documento com bastante páginas, né, e eu quero, por exemplo, passar diretamente lá para os resultados e discussões, né. A ideia do sumário é justamente essa, eu aperto a tecla Ctrl, ele vira uma setinha de hiperlink, né, e eu clicando lá eu vou diretamente, rapidamente para a parte desejada, certo? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço.